tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Lucas e estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje com a matéria de Revolução Industrial, certo? A gente começou em sala, vamos continuar por aqui enquanto a gente não pode ir para o colégio, enquanto estamos passando por esse grande problema. Então vamos continuar por aqui, certo? Como eu havia comentado com vocês, a Revolução Industrial, ela basicamente é uma evolução no modo de produção. Mas como assim uma evolução? Como era o modo de produção antes disso ocorrer? Bem, basicamente o modo de produção ele era um modo manufatureiro, ou seja, trabalhos feitos com as mãos. Esses trabalhos de manufaturas, eles foram chegando a um limite onde não conseguia se produzir mais, certo? Porque, por exemplo, para pensar, se você tem uma loja de roupa e você produz uma camiseta, se você faz essa camiseta toda à mão, ela demora muito mais tempo do que se uma máquina produzisse, certo? Ou se várias pessoas produzissem. E o que vai acontecer? Com esse processo de manufatura e com o processo de aumento da população urbana, o que vai acontecer vai ser basicamente uma evolução desse meio de produção. Então, os principais motivos que vão levar a essa revolução industrial, primeiro, o aumento populacional, o aumento da população urbana, no caso, a ampliação do mercado consumidor, ou seja, mais pessoas consumindo cada vez mais, e a maior produção em menor intervalo de tempo, ou seja, como eu disse para vocês, a manufatura ela era lenta. Por mais que várias pessoas fizessem trabalhos diferentes para poder acelerar aquele processo, ainda assim ela era lenta. O artesanato é muito lento, as coisas feitas à mão é muito lento, então havia-se uma necessidade de se produzir mais rápido, ter as coisas muito mais rápidas, certo? Então o que vai acontecer? A era agrícola ela vai ser superada, ou seja, aquele momento que está todo mundo isolado nas zonas rurais, ele acabou. A partir de agora se vive um momento muito mais de urbanização, das pessoas saindo dessa ruralidade e indo para uma cidade, do que o contrário. Então, como consequência disso, a relação entre o trabalho e o capital vai ser muito maior, ou seja, o trabalho e o dinheiro, acabando assim com aquele sistema das antigas ligações de servidão, ou seja, lembra que a gente falava para vocês lá na Idade Média que a gente tinha, por exemplo, aquela servidão onde a gente tinha o senhor feudal, tinha os vassalos, a gente tinha um suzerano que mandava e tal. Isso vai acabar por ali. Agora, quem vai mandar nessas coisas, tudo, nesses sistemas de trabalho, vai ser o capital, vai ser o dinheiro. Então, basicamente, esse modelo econômico, essa nova busca por esse consumo cada vez maior, ele vai fazer com que esse meio de produção tenha que ser elevado, com que surjam novos meios de produção, certo? Uma coisa que a gente tem que lembrar: a principal potência nessa época, isso potência econômica, vai ser a Inglaterra. Isso vai ter diversos aspectos que vão transformar a Inglaterra nesse meio de produção, nesse grande potência de produção, digamos assim. A primeira coisa que a gente tem como característica vai ser: a Inglaterra ela possuía muitas reservas de carvão, ou seja, era a principal fonte para as máquinas e locomotivas, ou seja, eles tinham carvão, eles tinham combustível para fazer com que essas máquinas ficassem ali o tempo todo trabalhando. Então, se a Inglaterra tem uma grande quantidade de carvão, consequentemente ela tem o combustível, não vai precisar importar esse combustível, não vai precisar comprar de outros lugares esse combustível para poder utilizar nas máquinas. Então já é um ponto positivo. Outra coisa, tinha muito capital, muitos burgueses estavam investindo naquela época nas fábricas, em produtos fabris. Então a burguesia também fez parte desse processo, onde ela queria cada vez mais
buscar o lucro. E buscando o lucro, eles vão enxergar nas fábricas uma ótima maneira de fazer isso, certo? Como eu estava dizendo a vocês, a burguesia ela vai querer fazer muito parte desse processo, principalmente que ela vai ter o capital necessário para investir, certo? Então, se ela vai ter o capital necessário para investir, ela vê nisso uma oportunidade de lucro. Então, ela vai querer. Mas, professor, como que eles vão lucrar com isso? Como produzindo mais, eles vão conseguir vender mais? Uma coisa é ter uma produção em massa, produzir várias coisas em uma pequena quantidade de tempo. Outra coisa é vender essas coisas. Como eu vou fazer isso? Então, por isso a Inglaterra é pioneira nesse processo, porque ela detinha um vasto território, um vasto império colonial. Ela tinha muitas colônias, tinha várias ligações que faziam com que os países coloniais comprassem delas e fossem meio que obrigados a comprar dela. Porque, pensa, se você colonizou, eu sou a Inglaterra e colonizei aquele lugar, eu vou deixar com que ela tenha um processo de comércio com outra grande potência? Não, ela vai ter um processo comigo. Esse processo de comércio dele vai ser feito através da metrópole. Então vamos ter a colônia metrópole fazendo esse comércio. E a Inglaterra tinha um vasto território de império. Ela era muito grande nesse quesito colonial, certo? Uma outra coisa, esse século XVIII, ele vai ser caracterizado pela invenção das máquinas. Cada vez mais as máquinas vão começar a tomar o lugar do que seria do homem. A automatização dessas coisas vai ser muito maior do que o homem trabalhando propriamente dito. Então as máquinas, a partir do século XVIII, vão começar a ter um destaque maior dentro dessa revolução industrial, certo? Então beleza, a gente vai ter a Inglaterra como principal foco dessa revolução industrial. A gente vai ter essas colônias onde eles vão comercializar e vão começar a vender e cada vez mais lucrar com isso, certo? Mas nem tudo são rosas, nem tudo são flores que vai acontecer durante essa revolução industrial. Por exemplo, os trabalhadores eram expostos a grandes jornadas de trabalho que faziam eles trabalharem até a exaustão, com que eles não conseguissem mais trabalhar e ficassem doentes e tivessem sua saúde prejudicada. Outro grande fator que ocorreu, as fábricas, principalmente as fábricas que mexiam com produtos muito fortes, com carvão, elas faziam com que os trabalhadores dali tivessem problemas respiratórios. Durante aquela época era muito comum aqueles problemas respiratórios justamente por causa disso. Eles estavam expostos à fumaça o tempo todo, sem o mínimo de qualidade de trabalho, sem uma máscara, sem luva, sem nada. Simplesmente trabalhavam para ganhar aquilo e pronto. A partir do século XIX, essa exploração vai se tornar, meados do século XIX, início do século XIX, a gente vai ter essa exploração tão forte que ela vai resultar num pensamento socialista, aquele pensamento de pensar em conjunto, em ir contra a burguesia, em ter os direitos, cada vez mais esses trabalhadores operários buscando ter os seus direitos. A gente pode citar exemplos aqui, por exemplo, os trabalhadores chegavam a trabalhar 80 horas semanais, eles trabalhavam sem descanso, eles não tinham direito a folgas, tipo, por exemplo, sábado e domingo que a gente tem como folga hoje em dia. Para eles eram jornadas normais de trabalho. Eles tinham também o trabalho feminino e o trabalho infantil, ele era muito recorrente. E pensa, nessa época o trabalho da mulher, ele não era valorizado. Esse trabalho não era mantido da mesma forma que o trabalho de um homem. Esse trabalho, muito pelo contrário, era bem desvalorizado, porque os grandes burgueses, os grandes donos das fábricas, eles viam no trabalho da mulher uma maneira de pagar menos, ou seja, mulheres e crianças chegavam a receber metade do que os homens recebiam. Então, esse trabalho era muito precário, sem as mínimas condições de segurança e sem as mínimas condições de trabalho em si.
A partir do século XIX, essa revolução ela vai se expandir, então ela vai passar a ir para outros lugares, não só Inglaterra, mas também França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, vão ter várias formas de revolução industrial. Essa revolução vai começar na Inglaterra, pioneira, a primeira, e vai se expandir pelo mundo, certo? Com isso, vai começar grandes disputas territoriais por comércio, ou seja, por mercados consumidores e mão de obra. Porque pensa, a mão de obra ela nem sempre é barata. Se você busca em uma colônia uma mão de obra, ela vai ser mais barata. Então a busca por colônias, a busca por territórios e a disputa por cada vez mais territórios e mão de obra e produtos e matéria-prima, ele vai ser mais recorrente. Então, a partir do século XIX, a gente tem essas disputas muito mais marcadas em si, certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre Revolução Industrial. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Até mais, um abraço.